o seu vídeo já vai começar. Mas antes, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante pra gente. Agora sim, bom vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Miriam, da Igreja Batista Chave de Davi. E hoje eu vim trazer um recadinho muito importante para você que está em casa, que não pode sair de casa, pode ir para escola, não pode ir para igreja, não pode ir para lugar nenhum. E aí a gente tem que ficar em casa. Só que tem um monte de regrinha. E a gente já veio aprendendo com as outras tias que a gente tem que fazer algumas coisas para se aproximar do Senhor. E hoje eu quero falar sobre essas regrinhas. Quão importantes são, porque vamos falar de obediência. Nós vamos estar lembrando de quão importante é obedecer. Mas eu trouxe um acessório aqui que eu quero que você descubra, quero que você pense aí na sua casa. O que será que a tia trouxe hoje? Trouxe um negócio muito especial, um acessório que a gente não pode sair sem ele. Vocês sabem o que é? Sabe? Então vamos lá? Eu trouxe comigo uma máscara. E essa máscara aqui, falando das outras tias, tem um símbolozinho muito especial nela, que significa a nossa conexão. Hoje nós precisamos de internet para tudo, né? Pra gente estudar, pra gente até assistir esse vídeo que a gente tá gravando, fazendo pra vocês, precisamos do sinal do Wi-Fi bem forte. E a gente aprendeu que existe aqui uns passos. Para isso, nós vamos relembrar. O primeiro aqui nos lembra de oração. O segundo nos lembra da palavra de Deus, que a gente está ficando também conectados com o Pai. E hoje nós vamos falar do terceiro pontinho, que é a obediência. Então vamos lá. A gente ouve falar como usar a máscara. O que a gente tem que fazer para usar esse negócio aqui, gente, tão difícil? E aí a gente recebe um monte de panfletinho falando sobre o coronavírus e dá um medo, né? A gente fica até, vou usar mesmo a máscara. Mas tem pessoas que até tentam obedecer usando a máscara. Coloca a máscara, aí, olha só, ai que calor, tira a máscara. Tem gente que coloca aparecendo assim, ó, tapando o olho. A minha máscara é grande, mas tem gente que fica com tudo de fora. E ainda tem pessoas que ficam tão incomodadas que vai tirar por aqui, ó, e tira assim, não pode. São regrinhas. O certo é colocar a máscara corretamente. A minha está linda porque ela está super conectada, né? E a gente precisa estar assim com o nosso pai também. E para obedecer, na hora de tirar, nós não vamos puxar aqui. Não podemos. A gente tem que tirar direitinho assim, pra gente não contaminar aqui, ó, o dentro da máscara. Então são regras, não são? Pois é. Quando a gente fala de regrinhas, a gente logo pensa que nós precisamos também obedecê-las. Não é só, é legal, a tia Miriam ensinou, alguém ensinou pra ela ensinou pra mim. Agora, aí que tá, obedecer. Na palavra de Deus, a gente encontra uma história muito legal e vamos continuar falando desse personagem que é o Samuel. Samuel era um menino muito amado. E ele foi muito sonhado por sua mamãe. Só que Samuel foi morar com quem? Vocês lembram? Ele não morou com a sua mamãe. Ele foi morar no templo com o sacerdote Eli. E lá tinha também outras crianças que eram maiores e não faziam o que agradava o Pai do Céu. Fazia muita coisa errada. Samuel não fazia assim. Ele era diferente. Ele não fazia dessa forma. Aí eu quero ler para você Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23. Eli, que era o pai, ele estava muito decepcionado com o que os filhos dele estavam fazendo. Lembra que eu falei que Samuel foi morar com eles? Olha só, morar em outra casa com pessoas diferentes, regrinhas é capaz de ter numa casa assim, né? Nossa casa precisa ter regra.
Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 2, 23. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Parem. Olha só, uma regrinha. Parem. Ele tentou ensinar para eles. A primeira regrinha que eles precisavam obedecer era parar com essas coisas feias. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. E olha só, se uma pessoa peca contra outra, contra um coleguinha, né? Às vezes a gente pratica alguma coisa que aborrece o coleguinha, entristece, o Senhor pode defendê-la, ou seja, o Senhor perdoa. Mas quem pode defender é aquele que peca contra Deus? Pois é, os filhos de Eli, eles estavam simplesmente, gente, pensa numa coisa que era tão feia, eles não obedeciam nem a ofertinha que o povo dava, trazia as ofertas, eles não estavam nem respeitando isso, eles desrespeitavam, faziam muitas coisas erradas. Aí a palavra de Deus continua a falar que o menino Samuel não fazia assim. Olha que legal! Tá em 1 Samuel, ainda no capítulo 2, no versículo 26, fala assim de Samuel, ó. E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Olha que legal! Será por quê? Eles faziam como faziam os filhos de Eli? Ou ele fazia diferente? Fazia obedecendo o que Deus mandava? Mas a gente conhece a história que teve um dia, teve uma noite que Samuel ouviu, né? A tia já falou sobre isso lá em outro vídeo, que ele ouviu uma voz chamando, o chamando de madrugada. E quem era essa voz? Quem era? Tá lembrado? Pois é, era a voz do Senhor querendo falar com ele um recado muito importante. Só que ele já tinha ouvido falar também de um outro profeta, de tudo que os filhos dele estavam fazendo e as consequências. Mas Deus ainda foi bonzinho e usou Samuel para falar com ele. Olha o recadinho que Papai do Céu mandou para ele. E ele sabia que os filhos deles estavam em desobediência. Lá em 1 Samuel 3, versículo 13, fala assim, olha o que foi que Deus mandou falar. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos, ai que filhos, disseram coisas más contra mim. Papai do Céu falando para Samuel contar para ele. Samuel, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, né? Não era ele, era o Papai do Céu que estava falando com ele. E ele mandou um recadinho muito importante. Só que Samuel ficou na cama. Vocês já perderam o sono? Já ficaram na cama, acordados de madrugada, assim, preocupados? Samuel ficou com medo. Ele ouviu, ele precisava obedecer o que ele ouviu, o Papai do Céu falar com ele precisava transmitir esse recado para o Eli. Só que Samuel ficou com medo. Ele ficou com medo de falar. E Eli chegou para ele e falou assim, Samuel, você pode falar para mim o que Deus falou para você? E aí nós vamos prestar atenção agora, vou usar aqui. Olha que legal. Olha só a distância que tem do ouvir até o obedecer. Samuel tinha que falar, ele ouviu, ele tinha que obedecer e falar para Eli, mas ele ficou com medo de falar. Quantas vezes a gente também fica com medo, né, de alguma coisa? A gente fica com medo, mesmo sabendo que a gente está guardado. Às vezes nós ficamos com medo também, né, de ir à rua. Geralmente os adultos que vão à rua. Mas às vezes a gente fica com medo. Mas só que o Senhor, ele pediu para Samuel fazer isso. Falar com Eli o que ele precisava ouvir, confirmando que ele já sabia que ia acontecer. Então, essa distância entre ouvir e obedecer, tem intervalo de tempo aí, não tem? Quando a professora manda um deverzinho para fazer, porque a gente não tá indo pra escola, né? Todas as crianças têm uma tarefinha para fazer. E aí, deu a hora de fazer, você sabe que tem que fazer, você ouviu, a mamãe avisou, chegou recado aqui,
bebezinho já está lá. E aí você fica assim, pera um pouquinho, mamãe, vou ver um pouquinho de televisão. Ah, pera um pouquinho, ai, tô com tanta preguiça, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí olha o tempo, ó, tá passando. Você ouviu, você sabe o que tem que fazer, mas na hora de obedecer, não é tão fácil, né? Eu sei que tem muita criança tirando de letra aí, fazendo todos os deverzinhos. E olha, legal, fazer todos os deveres pra ninguém ficar atrasado. E a gente tá vivendo esse tempo. Então, ouvir, legal, mas o mais importante de tudo é colocar em prática, é obedecer. E Samuel foi corajoso e ele pôde falar para ele tudo o que ia acontecer. E sabe, infelizmente o recadinho não era dos melhores. Aconteceu. Ele já era velho, já nem ouvia mais direito, não estava dando conta mais dos filhos. Os filhos eram rebeldes, não tinham nada que obedecer a Deus, eles não queriam nem saber de Deus. E aí, o que aconteceu? Samuel não. Samuel cresceu e foi um menino obediente, mas os filhos de Eli sofreram uma consequência tão grande, tão terrível, crianças, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E os filhos de Eli, aqui na Bíblia fala que os filhos de Eli morreram e Eli também morreu. Então, muito triste, né, essa história que a gente aprende sobre a importância da obediência. E para a gente ficar conectadinhos com o Papai do Céu, a gente precisa do nosso sinal bem forte. Como é que o nosso sinalzinho vai ficar forte se a gente não ora? Se a gente até... vamos orar um pouquinho. A gente lê a Bíblia, tá ficando, tá crescendo. Mas na hora de colocar em prática aquilo que o pastor fala, aquilo que o papai e a mamãe falam, a gente não quer colocar em prática. Então o nosso sinalzinho vai continuar aqui, ó. Eu tô orando, mamãe, tô lendo a Bíblia, mas não tá colocando em prática, o nosso sinalzinho tá ficando fraco. E a gente sabe que para ficar conectados com o Papai do Céu, a gente precisa só crescer e avançar. E uma das etapas é obediência. Então, vamos fazer como Samuel fez? Vamos ser diferentes? Vamos obedecer. E assim, nós vamos ficar, conectadinhos com o Pai. E aí o Senhor vai falar, nós vamos ouvir. Nós vamos falar através da oração e o Senhor vai nos ouvir. E o mais importante de todos, nós vamos ser obedientes e vamos dar exemplos para outras pessoas, como Samuel foi um exemplo. Como um menino que viveu naquele tempo, que podia ouvir, não ficar, ele ficou com medinho, mas depois Deus fortaleceu ele obedeceu. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes dá vontade de parar, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar para o nosso sinal ficar forte, a gente ficar conectadinho com o Pai. Mesmo que todo mundo faça diferente, faça você da melhor forma para Deus. Tudo para honrar e engrandecer o nome de Papai do Céu, para você crescer, ser um menino, uma menina conectada com o Pai diferente de todos e ser exemplo para que as pessoas possam ver Deus em você, tá bom? Aqui nós temos a Palavra de Deus, que é um manual para o nosso viver diário. Aqui dentro, tem um monte de mensagem que tira as nossas dúvidas para quando a gente estiver triste, quando a gente estiver com medo, quando a gente estiver passando por alguma dificuldade. Aqui é um manual cheio de regrinhas para a gente obedecer, colocar em prática, tá bom? Eu tenho aqui comigo a caixinha de oração. E como a gente já vem orando, tem algumas pessoas que já estão aqui e nós já estamos intercedendo por essas pessoas, pelos pedidinhos de oração que estão aqui. E hoje eu tenho um pedido de oração através da nossa caixinha que vai abençoar muitas vidas. Se você tiver o seu pedido, se você estiver passando por qualquer situação, um exemplo aqui foi de medo, né? Se você tá com medinho nesse tempo tão difícil, tá sentindo saudade da escola, peça que nós vamos orar por você também. Às vezes parece uma coisa tão boba, mas não é. É algo muito importante. Nós vamos orar hoje pela Bianca e família. A nossa irmã Bianca tá precisando das nossas orações, ok? Aqui. Quero te convidar a fechar os olhinhos, assim como a nossa coleguinha Ana.
nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar comigo? E com a Ana também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Queremos, Senhor, através dessa mensagem, ser cada dia mais obedientes. Deus, que essas crianças possam ser cada dia mais obedientes nas tarefas escolares, com os pais, esse tempo que estamos em casa, quantas vezes estamos sem fazer as coisas do dia a dia que fazemos, mas que possamos ser obedientes à Tua voz, como Samuel foi, Deus. Que possamos confiar em Ti, que nosso medinho vá embora, que nós possamos, ó Deus, depender do Senhor todos os dias. Abençoa os pedidos de oração, da nossa caixinha de oração, as pessoas que estão enviando para nós. Cuide delas, Pai. Trate da saúde, trate, Pai, das suas famílias, do emocional. Esteja guardando cada um desses pedidos, Deus, fazendo conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E outra coisa, não esquece de deixar o seu like, seu joinha, se inscrever no nosso canal, tá? Que vai ajudar muito. E também compartilha esse vídeo. Talvez tenha alguém precisando de ouvir essa palavra, de ser obediente, dar mais esse passo para ficar, ó, conectadinho com o Pai. Tá bom? Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus.